Amém? Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que bom, Pai, estar aqui com os meus irmãos, cantar louvores a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por este culto tão feminino hoje. Obrigado pela vida da Giane que nos ministrou, pela vida da Jura que nos levou na intercessão, na oração, pela vida da Vanessa, Senhor, orando e ministrando a vida das crianças. Que agora, Deus, a Tua palavra fale conosco. Que a Tua palavra poderosamente, Pai, fale aos nossos corações. Tudo que nós queremos, Pai, é ser mais parecido com Jesus. Tudo que nós queremos, nós saímos da nossa casa, Senhor. Chegamos aqui nessa noite, não apenas para assistir um culto, mas prestar um culto e sair deste culto mais parecido um pouco com o Senhor Jesus. Pois nós somos a Tua noiva, a Tua igreja, que estamos rumo a Jerusalém Celestial, a Cidade Santa, onde habitaremos com o Senhor eternamente. Então, Deus, fala conosco, fala pela Tua palavra, Senhor. Esse texto tão conhecido, Senhor, mas tão mal interpretado, Pai. Nos dê graça para entender hoje as Escrituras e sairmos daqui, Senhor, edificados como igreja e individualmente mais parecidos com o Senhor Jesus. É a nossa oração, Senhor, é a minha oração como transmissor da Tua palavra. E a minha oração é que seja a oração dos meus irmãos também como ouvintes e assimiladores das Escrituras. Oramos assim na dependência de Ti, Espírito Santo. Amém e amém. Amém, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem já tinha lido esse texto? Só aí se... Alguém mais ali atrás levantou a mão também. Aqui, lá, ali, agora está aparecendo mais mãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que existe uma maneira de agradar a Deus. E eu fico pensando sobre como que a igreja entende o que é ter fé, ou como eu entendo o que é ter fé. Porque ter fé, essa que o texto bíblico está falando, e ser um religioso, são duas coisas completamente diferentes. Você, por exemplo, pode ser o melhor religioso da Igreja Batista da Paz e pode ser uma pessoa que não tem fé genuína. Você pode cumprir todos os rituais propostos pela Igreja Batista da Paz, mas você pode ser uma pessoa que completamente seca na questão de fé. Você pode, de repente, ter entrado durante muitos anos para adorar Jesus, e Jesus está ali, mas eu não sei se você sabe que o poder de Jesus não está nesse nome que você fala, Jesus. Porque no Novo Testamento a gente vê até algumas pessoas tentando usar o nome de Jesus, a qual Paulo pregava, para combater no mundo espiritual, por exemplo, e eles não tiveram êxito, porque eles estavam usando um nome. Sabia que você pode idolatrar, inclusive, esse nome sem ter fé em Jesus? Ele pode ser aquele Jesus que você vai clamar quando você está precisando. Quando você clama a Jesus quando está precisando, é porque você é um religioso, você não é uma pessoa de fé.
Quando o nome de Jesus tem poder sobre a sua vida somente quando você precisa, significa que você é um bom religioso, mas você é uma pessoa que não tem fé. Que fé o autor aos Hebreus está falando? Volta um pouquinho no capítulo 10. Verso 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiver feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei, ou não me agradarei dele. Esse texto, Abacuque 2, verso 3, sendo relembrado pelo autor aos Hebreus, falando sobre que fé é essa que o autor dos Hebreus está falando. Pastor, mas tu quer falar novamente sobre ser religioso e ter fé em qual perspectiva? Eu quero falar hoje numa perspectiva pessoal da sua vida. Então o exercício que você vai fazer a partir de agora é esquecer completamente quem está do seu lado e pensar somente na sua vida, ok? Somente em você. Você se perguntando a si mesmo, dentro da sua cabeça, quando você pergunta assim: será que eu sou uma pessoa de fé? A resposta que vem para você é sim ou não? Responda para você, não para mim. É com essa resposta que eu quero trabalhar agora, a partir de agora. Você, pensando em você. Eu não quero que você pense no pastor, no irmão, naquele pregador do YouTube que você está acostumado de ver. Eu estou falando você, pessoalidade, você e Deus. Você é uma pessoa de fé ou não? Se a resposta é sim, o verso 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Primeiro, se você é uma pessoa de fé, você tem um bom testemunho. Qual o testemunho, pastor? Aí você precisa ler o capítulo 11 inteiro para saber qual é o testemunho dessas pessoas que foram ditas, que foram pessoas da fé. O que eu quero falar, com base nesse versículo 6 e com isso tudo que a gente introduziu até agora, são 3 coisas muito simples para você sair daqui sabendo se você é uma pessoa de fé, ou você sair daqui sabendo que você é apenas um religioso. A boa notícia é que se você for apenas um religioso, hoje à noite é a oportunidade de você sair daqui sendo uma pessoa de fé. Amém? Então, se a resposta a você mesmo foi não, eu sou um religioso, há uma boa notícia: você pode sair daqui hoje sendo uma pessoa de fé, com uma fé genuína. Em primeiro lugar, o verso 6 diz que sem fé é impossível agradar. Será que ter fé é uma questão de crença? Sim ou não, irmãos? Ter fé é uma questão de crença ou não? Eu digo que sim e não. Porque a fé que está aqui falando não é se você acredita que vai chegar em casa e vai ter a sua cama esperando você para tirar um bom sono, dormir e acordar amanhã de manhã para ir para o trabalho. Quem acredita que isso vai acontecer depois que terminar o culto? Eu acredito. E inclusive estou ansioso, porque amanhã é minha folga.
Então eu acredito que eu vou sair daqui, vou chegar na minha casa. Antes disso, alguém aqui depois do culto vai me convidar para ir comer alguma coisa. Todo domingo acontece isso. Eu acredito que isso vai acontecer. E depois que eu sair daqui, eu vou passar em algum lugar para comer alguma coisa, ou vou em alguma casa para comer alguma coisa com os meus irmãos. E depois que isso tudo passar, eu vou tomar um omeprazol e vou dormir. Eu acredito que isso vai acontecer. E eu vou dormir a noite inteira, de repente acordar lá pelas 4h30, 5 horas, para ir ao toalete. Volto, durmo mais um pouco. Eu acredito que isso vai acontecer. Mas para eu acreditar nisso, eu não preciso ter fé. Então, para esse significado da crença, você não precisa ter fé. Basta você acreditar que vai acontecer e agir com base naquilo que você acredita. Mas a fé que o texto está falando não é o resultado de uma crença. A fé que o texto está falando não é apenas uma convicção das coisas que vão acontecer. Porque o texto está dizendo que é o firme, é a certeza daquilo que esperamos e a promessa das coisas que não vemos. Ora, o texto está falando de quê, irmãos? Eu creio que vou ganhar na Mega Sena. Irmão, isso aí não é fé. Isso é loteria. Porque existe 1 bilhão de possibilidades de você ganhar na Mega Sena. Eu creio, pastor, e eu estou aqui determinando, porque eu creio que vai acontecer assim. Porque eu tenho certeza das coisas que eu não vejo. E eu estou aqui exercendo a minha fé. Você não está exercendo fé. Você está sendo uma pessoa de crença. Você está acreditando que aquilo vai acontecer. Porque o texto está falando de uma perspectiva apenas. Que é da vida eterna. Apenas uma perspectiva que esse texto aqui está falando é a eternidade dos filhos de Deus. Ele não está falando se você acredita ou não que vai ganhar na Mega Sena, se você crê ou não que vai comprar o carro novo, se você determinou ou deixou de determinar. O texto está falando sobre uma perspectiva de eternidade. Você é uma pessoa de fé? Então você pode dizer assim: eu posso morrer agora, que eu estou na eternidade. Amém? Quem gostaria de morrer agora? Só quem tem fé. Ai, pastor, mas a vida é tão boa. Irmãos, os irmãos acham que a vida aqui é melhor do que no céu? Sim ou não? E se você morrer hoje, você vai para onde? Hã? Será? Se você é aquela pessoa que pensa assim, é que você é um religioso. Agora, se você tem certeza, porque olha só, é a certeza daquilo que esperamos e a prova concreta do que nós não vemos. Eu tenho certeza que a eternidade é o meu lugar. Por que eu estou falando que essa fé não é crença em receber algumas coisas? Porque quando você começa a ler o capítulo 11, verso 5, você vai ler assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrada, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu bom testemunho de que tinha agradado a Deus. O que agradava a Deus na vida de Enoque, irmãos? O texto de Gênesis capítulo 5 não fala nada. Ele só diz assim: Enoque andou com Deus. A única certeza que Enoque tinha, e que a palavra de Deus diz que Enoque tinha, é que ele iria para a eternidade. E isso agradou a tal ponto Deus que ele foi arrebatado. Ele não diz que ele foi uma pessoa que andava no mundo determinando as coisas e como uma medalha dizendo eu tenho fé, eu acredito. Não, a Bíblia diz que ele andou com Deus e a maneira com que ele andou com Deus agradou a Deus ao ponto dele ser arrebatado.
E aí você vê que a partir de Abel, por exemplo, no versículo 4, o autor aos Hebreus já vai começar falando o que é ter uma pessoa, o que é ser uma pessoa de fé. Abel tinha fé ou não, irmãos? O texto está dizendo que o sacrifício que ele apresentou a Deus foi por fé. Qual foi o resultado na vida dele? Assassinado pelo seu irmão. Se tivesse um teclado aqui, fazer um climão. Abel era um homem de fé ou não? Sim, pastor, é um homem de fé. O que aconteceu com ele? Morreu por isso. E o texto continua falando. O texto que fala de Abel aqui diz que o sangue dele clama até hoje. Por que o sangue de Abel clama até hoje, irmãos? Porque é eterno. Ele está na glória. E Enoque também. E quem vem depois de Enoque? Aí ele dá a pausa, né? Fala que sem fé é impossível agradar, porque o contexto aqui é Enoque. E ele vai começar a falar de Noé. Noé teve fé. Depois ele fala de Abraão e leva alguns versículos, Isaac, Jacó. Quem está fazendo o panorama do Antigo Testamento aqui comigo vai se identificar bem com o texto, porque ele começa em Abel e termina lá em Josué, entrando na Terra Prometida. Então faz todo aquele passeio que a gente fez aí nas últimas 2 quinta-feiras. Falando de homens e mulheres que viveram por fé. Entra no período dos juízes, fala sobre os juízes que tiveram fé. E diz que a vida deles era uma vida que agradava a Deus. Então, primeiro, a fé que o texto está falando não é a conjunção de crenças, mas é um estilo de vida que vive esperando a eternidade. É um estilo de vida que as maiores preocupações da vida dessa pessoa, que é uma pessoa de fé, não é um religioso, mas uma pessoa que é de fé, o estilo de vida é uma pessoa que anda todos os dias desejando intensamente a eternidade. E não só a eternidade para si, porque todos os homens que a Bíblia falou que eram homens de fé, cumpriram o propósito de Deus para serem instrumentos de salvação de uma geração. Eles não determinaram nada para Deus, eles foram homens obedientes à voz de Deus. O que Abel determinou para Deus, irmãos? Ah, Senhor, eu repreendo Caim, eu determino. Não fez nada disso. E Noé, qual foi a ordem que Noé deu para Deus? Nenhuma, ele só disse, fala, pai. Qual é a medida mesmo? Aqui, tira essas árvores. Fala mais, Deus, fala mais. Quem que vai entrar? Fala, Senhor, me dá a lista dos animais. Quem mais, Senhor? Quem mais? Que dia mesmo, Senhor? Tá ok, nesse dia vai estar pronto, vai todo mundo entrar. Abraão. O que ele determinou? O que ele estabeleceu para Deus? Ouvido. Sim, pai. Saí da minha terra, estou indo. Hoje ou amanhã? Agora. Então é agora. Ah, o filho quer sacrifício? Ok, não tem discussão, eu sacrifico, está aqui. Obediência. A voz de Deus é a marca de uma pessoa que vive com fé. Você é uma pessoa de fé? O quão obediente você é ao que Deus fala? Ou o que você conhece de Deus? Olha, pastor, eu até tento. Irmãos, o homem e a mulher de fé, eles não tentam. Eles conseguem, porque eles andam com Deus. Então você é o crente
cheio de fé, ou você é o crente que anda determinando as coisas por aí? Dizendo para Deus como tem que ser as coisas. Que tipo de cristão você é? Aquele cristão que quando recebe algo que não é da sua vontade, diz, eu rejeito isso em nome de Jesus? Ou o teu coração está em paz para dizer, tudo posso naquele que me fortalece? Porque o cristianismo do Novo Testamento, irmãos, é o exemplo das pessoas que viveram de fé no passado e aqueles que estão vivendo de fé no presente. São homens e mulheres que a vida deles é marcada pela obediência daquilo que Deus fala. Eles foram pessoas de fé. Pedro, ele acreditou, teve fé que podia andar em cima da água. Ele acreditou. E andou ou não? Andou. O que aconteceu? Afundou. Porque o que não provém de fé não permanece. Conhece a pessoa inconstante? Uma hora está, outra hora não está. Uma hora é, outra hora não é. Dependendo do clima, muda o humor religioso dela. Conhece esse tipo de gente? Religioso, não é uma pessoa de fé. Pessoa de fé é aquela pessoa que tu chega perto dela, tu é estimulada pela vida dela. Tu olha para os olhos da pessoa, para as palavras da pessoa, ele te estimula, ele te coloca para cima, ele diz, independente, aquela música que a gente canta. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ter fé é diferente de acreditar, porque a fé está altamente ligado com a vida daqueles que vão para a eternidade. O desejo intenso dele é ir para a eternidade. E vem o segundo ponto daí. Qual é o resultado daí dessa vida que tem fé? Ela vai agradar a Deus. O que significa agradar a Deus? Se Enoque agradou a Deus, se Abel agradou a Deus, se Abraão agradou a Deus, se Jacó agradou a Deus, se Isaac agradou a Deus, se José agradou a Deus, e todos os outros, se Moisés agradou a Deus, se Raabe agradou a Deus. O que significa então ter fé? Ter fé significa que é uma pessoa que em tudo que ela faz, ela agrada a Deus. A preocupação deles não é agradar outra pessoa senão a Deus. Uma pessoa de fé, ela não está preocupada se o seu nome está sendo difamado, ela está preocupada com o reino dos céus e se Jesus Cristo está sendo exaltado. Porque o desejo dessa pessoa, o resultado da vida de uma pessoa, é que ela deseja agradar a Deus. A pergunta que eu faço, irmãos, você, lembra que eu estou falando com você agora, esquece o resto. A quem você tem procurado agradar com o que você faz e do jeito que você vive? Tem 3 opções. Ou você agrada a ti mesmo, ou você vive para agradar os outros, ou você vive para agradar a Deus. Como que você está vivendo? O que você faz, o que você fala, a maneira com que você se veste, as amizades que você tem, o seu convívio está sendo para quê? Para agradar você mesmo? Para agradar outras pessoas? Ou para agradar a Deus? Se você vive para agradar a Deus, automaticamente você vai ser odiado por algumas pessoas e amado por outras.
Essa é a diferença de Jesus e os fariseus. Para o povo e para a igreja da época, os fariseus eram homens cheios de fé. E para Jesus eles eram o quê? Sepulcro caiado, cheio de verme. Jesus era um homem de fé. Agradar a Deus significa ser parecido com Deus. Tudo bem, pastor, está muito longe assim ser parecido com Deus. Qual é a pessoa da Trindade que a gente pode entender mais como ela andou nessa terra? Jesus, olha aí. Então, agradar a Deus significa ser mais parecido com Jesus. E aí, irmão, o seu estilo de vida é mais parecido com quem? Com a última moda da televisão? Com a pessoa que eu mais me identifico? Meu ídolo? Você está querendo ser parecido com quem? Você não é uma pessoa de fé? Sim, pastor, eu sou. Você veio para esse culto porque você é uma pessoa de fé. E a palavra está te perguntando, então, se você tem fé, você tem que agradar a Deus. E o que agrada a Deus é ser parecido com Ele, é ser parecido com Jesus, nas atitudes, no dia a dia. E não no domingo à noite. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você anda com a cabeça longe da perspectiva da eternidade, você não vai ter o resultado que é agradar a Deus. E aquilo é sério esse negócio, irmãos, porque o texto está falando que é possível você não agradar a Deus. E ele dá o exemplo de pessoas que agradaram a Deus. E o resultado, então, irmãos, de uma pessoa que agrada a Deus, que é uma pessoa de fé e ela agrada a Deus, qual é o resultado final disso? Recompensa. É o que o texto está dizendo. Qual recompensa, pastor? O que o texto está dizendo. Olha de novo o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que buscam a Deus. Você busca a Deus, irmãos? Então você vai ser recompensado. Só que não espera que eu faça aquela, abre a mão aí, segura a benção agora que ela é tua, bota no bolso. Não é isso que o texto está falando, irmãos. Levanta, não, assim, quando é orando por mim eu tenho que fazer assim, se não é, tem que ser assim. Não, irmãos. Isso é religiosidade. Tem nada a ver com Jesus isso. Jesus é isso aqui, ó. Precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que buscam. Qual é a recompensa daqueles que buscam? Leia o texto de capítulo 11, verso 13. Olha a recompensa dos homens que viveram pela fé. Verso 13 diz assim: todos estes viveram pela... O que aconteceu com eles? Morreram sem ter recebido o que tinha sido prometido. Ai, pastor, não quero morrer não, a bênção não chegou ainda. Porque Deus prometeu. Já ouviu esse tipo de papo, não? Não, Deus o livre, pastor. Se eu morrer hoje, Deus prometeu algo para mim. Como que eu posso morrer sem antes receber o que Deus prometeu para mim? A grande diferença, irmãos, que para esses homens, o que Deus prometeu não era para o deleite e desejo deles. Era para a salvação da humanidade. Olha o texto, verso 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viveram-no de longe, viram-no de longe o saudaram, reconhecendo
que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A cabeça deles é o céu. Quanto antes partir para lá, melhor. Quanto mais Deus cumpriu os seus planos na minha vida para que eu vá para lá. Por isso, irmãos, que Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque a vida de uma pessoa que vive por fé, ela não vive pelas coisas deste mundo, ela vive para fazer a vontade de Deus. Então a recompensa, o que é, pastor? Se eles receberam a promessa, eles eram homens de fé e morreram sem receber o que eles tinham sido prometido. Qual que é a promessa que Deus faz para Moisés? Eu vou te levar e vou te usar para você ser o libertador do povo hebreu do Egito, e vou levar vocês para onde? Para uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa, certo? Para quem que ele fez a promessa? Para Moisés. Volto aqui na quinta-feira. Quem está estudando, Moisés entrou na terra prometida ou não, irmãos? Mas ele era um homem de fé. Olha o verso 39 e 40 do capítulo 11. Todos estes quem? Os homens que viveram, que eram homens de fé. Todos estes, verso 39, receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Qual é a recompensa, irmãos, de um homem e de uma mulher de fé? Porque Deus vai olhar e vai ver que hoje eu fiz 59 oração. Deus vai olhar para mim e vai ver que eu perdoei 70 vezes 7. Deus vai olhar para mim e vai ver que eu sou uma pessoa de fé. O que marcou a vida dessas pessoas foi uma palavra chamada martírio, testemunho. Todos estes não receberam o que tinha sido prometido, mas eles foram testemunhas. Olha só que legal, Atos 1:8 diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Para vocês ser o quê? Cheios de fé. Homens e mulheres que deixam um testemunho que aponta para Jesus Cristo. A recompensa, irmãos, é que quando você morrer, as pessoas vão conhecer Jesus através da tua história. Porque a tua história não é tua. Você reflete Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador de todo aquele que crê. Ué, mas a recompensa, pastor, eu quero ganhar alguma coisa nessa história. Irmãos, Deus já tinha preparado algo muito melhor para eles. Olha o verso 40 aqui que está dizendo. Porque Deus já tinha preparado algum lugar muito melhor. Qual é o lugar melhor que Deus preparou, irmãos? Eu vou mudar, vou morar em Copacabana, na frente do mar. Eu vou ser promovido no serviço, vou trabalhar menos, ganhar mais. Tudo isso porque eu sou um homem de fé, tá vendo? Como eu sou cheio de fé? Não, irmãos. A fé que o texto está falando serve como testemunho. A sua vida, se é um homem ou uma mulher de fé, ela precisa ser um testemunho de Jesus Cristo. A recompensa é o arrebatamento.
A recompensa do homem e da mulher de fé é o arrebatamento. Dá para entender? A recompensa de ser um homem e uma mulher de fé não é você ser melhor que outros na terra. Não é você ser mais conhecido que outros na terra. A recompensa é que você vai para o céu. A recompensa não é que o pastor vai gostar mais de ti. A recompensa não é que eu quero ser mais agradável com os irmãos. A recompensa, irmãos, é que eu quero ir para a eternidade. Tudo que eu faço precisa refletir Jesus. A minha vida, o meu estilo de vida, o resultado da fé é a obediência. A minha obediência leva a eu agradar a Deus. E eu agradando a Deus, eu vou receber um bom testemunho. Eu vou ser uma prova viva de alguém que é uma pessoa cheia de fé. E isso vai resultar na salvação de outras pessoas. E quando o Senhor Jesus voltar, não só eu vou para o céu, mas as pessoas que estiveram perto de mim vão para o céu também. E vai ser um grande dia maravilhoso, onde a noiva do Senhor Jesus vai ser arrebatada. E vai entrar só aqueles que têm fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Esperamos a volta do Senhor Jesus, amém? Por isso que a gente faz a ceia todo primeiro domingo do mês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Tudo que fazemos é porque a gente está esperando a volta de Jesus. Ora, a fé é a certeza do que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. É futuro? É. Mas não tem a ver com as coisas nessa terra. É a certeza da eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa quem busca. A recompensa, irmãos, é a eternidade, é o arrebatamento da igreja. Por isso, Tiago vai dizer, quando tem gente que ora, pede, 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 não recebe. Por que pede, pede, pede orando de joelho, está com calo no joelho de orar e não recebe? Por quê, irmãos? Porque pedem para gastar nos seus próprios deleites. O que está em jogo é a tua vontade. O que está em jogo é o teu coração orgulhoso. O que está em jogo é o teu coração religioso e não a glória e exaltação do nome de Jesus Cristo. Sem fé, não tem como arrancar um sorriso do Senhor. É impossível. A matemática de Deus ela é muito ilógica ao ser humano. Sem fé, sem esse estilo de vida, sem obediência, sem ser um testemunho, sem estar com a cabeça na glória, essa é a diferença, irmãos, daquele que tem o Espírito Santo para aquele que não tem o Espírito Santo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa cheia de fé, e a cabeça dela está na eternidade, não nas coisas desse mundo. Tá, pastor, e daí a gente não faz mais nada nesse mundo? Sim, irmãos, faz tudo nesse mundo com a cabeça na eternidade. Faz para a glória de Deus. Faz para transformar vidas que estão próximas de você. Lucas, a parábola do administrador astutos. Use as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos. Para que quando vocês entrar na eternidade, possam adorar a Deus junto. Use tudo que você tem como pessoa, como trabalho, como investimento, para a glória de Deus, irmãos. Porque senão, irmãos, quando Jesus voltar, ele vai dizer, louco, essa noite pedirão a sua alma e tu tem o quê? Eu paguei o dízimo domingo passado, pastor. Fiz a oração do Pai Nosso, eu fiz a reza pelo alimento meio-dia. Irmão, isso é religiosidade. Jesus bota o dedo na goela e... Pastor, lá em casa a gente não dorme sem orar.
Miserável religioso. Não estou dizendo que não é para orar antes de dormir. Eu estou dizendo que isso é uma consequência. Uma pessoa cheia de fé, tudo que ela faz agrada a Deus. A pessoa com fé, ela não ora para desencargo de consciência, irmãos. Uma pessoa com fé, ela não evangeliza para desencargo de consciência. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que alguém conheceu Jesus através da sua vida? Ou você tem sido mais escândalo ao nome de Jesus do que um testemunho vivo da graça de Deus que inundou um ser humano pecador, miserável, e que está em busca da recompensa? Como que tem sido a sua vida? Uma pessoa de fé? João capítulo 15, Jesus diz, então me mostra os teus frutos. Tiago, ao discursar entre fé e obras, ele diz, muito bem, a fé sem obras é morta. Não tem como. Ai, pastor, é que eu não consigo. É porque ainda você não é salvo. É simples. Precisa do Espírito Santo, precisa de regeneração, precisa saber quem Jesus é, quem Jesus faz. Jesus transforma de dentro para fora. Você não precisa trocar a roupa, você não precisa cortar o cabelo, você não precisa fazer maquiagem, você precisa ter uma transformação de fora para dentro. Muda o caráter, muda o jeito como você lida com as pessoas. Isso é ser uma pessoa de fé. E não botar a roupa dominical e vir para o culto. Isso é religião, irmãos. A propósito, tudo isso aqui que a gente faz hoje pouco tem a ver com a igreja do primeiro século. Culto era o resultado da adoração semanal das pessoas. Era uma vida constante de adoração. E quando a gente lê Atos, vê, e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque todos eram homens e mulheres cheios de fé. A vida deles era um testemunho vivo. E aqueles que não eram um testemunho vivo, irmãos, os apóstolos não se preocupavam muito com esse tipo de gente. Eles iam para cima. Paulo, Atos 20, 24. Pouco interessa a minha vida para mim mesmo, contanto que eu cumpra fielmente a carreira que a mim foi proposta. Voltando à pergunta lá atrás, você é um bom crente ou você é uma pessoa cheia de fé? A sua vida é um testemunho? A recompensa que tu espera é a eternidade ou é as coisas para essa vida? A oração que você faz é para melhorar a sua vida aqui ou é para levar pessoas para a eternidade junto com você? A oração que você faz no dia a dia tem mais a ver com o quê, irmãos? Com os homens de fé? Que estão ansiosos por escutar a voz de Deus e obedecer? Ou você está buscando dias melhores para essa vida? Porque existe uma teologia aí dizendo que você é cabeça e não cauda. Existe uma teologia aí dizendo que se você é filho de Deus, você não pode ficar doente. Tá bom, se tu é filho de Deus e não pode ficar doente, por que Abel morreu? Se você é filho de Deus e não pode ser demitido, por que Paulo fala em Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece? Eu passo escassez, frio, tormenta. Se o mal não pode chegar naqueles que aceitaram Jesus, por que Jesus Cristo morreu na cruz? Sem fé é impossível agradar a Deus.